1 Crônicas 6. Descendentes de Levi, seu ministério e suas cidades. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Coate, Arão, Izar, e Hebron e Uziel. E os filhos de Arão, Arão e Moisés e Miriam. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, e Eleazar e Itamar. Eleazar gerou a Finéias, e Finéias gerou Abisua. E Abisua gerou Buqui, e Buqui gerou Uzi, e Uzi gerou a Zeraías, e Zeraías gerou a Meraiote, e Meraiote gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aitube. E Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aimás. E Aimás gerou a Azarias, e Azarias gerou a Joanã, e Joanã gerou a Azarias. Este é o que administrou o sacerdócio na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. E Azarias gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aitube, e Aitube gerou a Zadok, Zadok gerou a Salum, e Salum gerou a Ilquias, e Ilquias gerou a Azarias, e Azarias gerou a Seraías, e Seraías gerou a Jeozadak, e Jeozadak foi levado cativo quando o Senhor levou presos a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate e Merari. E esses são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. E os filhos de Coate, Arão, e Izá, e Hebron e Uziel. E os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias dos levitas, segundo seus pais. De Gerson, Libni, seu filho, Jaate, seu filho, Zima, seu filho, Joá, seu filho, Ido, seu filho, Zerá, seu filho, Jeatirai, seu filho. Os filhos de Coate foram Aminadab, seu filho, Corá, seu filho, Assi, seu filho, Eucana, seu filho, Ebiasaf, seu filho, Assi, seu filho, Taate, seu filho, Uriel, seu filho, Uzias, seu filho, e Saul, seu filho. E os filhos de Eucana, Amazai e Aimote. Quanto a Eucana, os filhos de Eucana foram Zofai, seu filho, e seu filho Naate, e seu filho Eliabe, seu filho Georão, seu filho Eucana, e os filhos de Samuel, Vazni, seu primogênito, e o segundo Abias. Os filhos de Merari, Mali, seu filho, Libni, seu filho, Simei, seu filho Uzar, seu filho Simeia, seu filho Ragias, seu filho Asaías. Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. E ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram segundo o seu costume no seu ministério. Estes são, pois, os que ali estavam com os seus joelhos, dos filhos dos coatitas, Remã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zuf, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assi, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita. E era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Bazéias, filho de Malquias, filho de Etini, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etam, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. E seus irmãos, os filhos de Merari, estava à esquerda, a saber, Etam, filho de Quizi, filho de Abdi, filho de Maluk, filho de Razabias, filho de Amazias, filho de Ilquia, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semê, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. E seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério do tabernáculo na casa do Senhor. E Arão e seus filhos queimavam perfume sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso para toda a obra do lugar santíssimo e para fazer expiação por Israel conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. E esses foram os filhos de Arão, seu filho Eleazar, seu filho Finéias, seu filho Abisua, e seu filho Buqui, seu filho Uzi, seu filho Seraías, seu filho
Meraiote, seu filho Amarias, e seu filho Aitube, e seu filho Zadok, e seu filho Aimás. E estas foram as suas habitações segundo os seus acampamentos, no seu termo, a saber, dos filhos de Arão, da família dos coatitas, porque nele caiu sorte. Deram-lhe, pois, a Hebrom na terra de Judá, e os seus arrebaldes que a rodeiam. Porém, o território da cidade e as suas aldeias deram a Caleb, filho de Jefoné, e aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebrom e Libna, e os seus arrebaldes, e Jati, e Estemoa, e os seus arrebaldes, e Rilém, e os seus arrebaldes, e Adebi, e seus arrebaldes, e Azã, e seus arrebaldes, e Bet-Semes, e os seus arrebaldes, e a tribo de Benjamim, Geba, e os seus arrebaldes, e Amaleque, e os seus arrebaldes, e Anatote, e os seus arrebaldes. Todas essas cidades, pelas suas famílias, foram 13 cidades. Mas os filhos de Coate, que restaram da família da meia tribo, metade de Manassés, por sorte, tiveram 10 cidades. E os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, da tribo de Issacar, e da tribo de Azé, e da tribo de Naphtali, e da tribo de Manassés, em Bazã, tiveram 13 cidades. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, por sorte, tiveram 12 cidades. Assim deram os filhos de Israel aos levitas essas cidades e os seus arrebaldes. E deram-lhes por sorte essas cidades da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, as quais deram seus nomes. E quanto ao mais das famílias dos filhos de Coate, as cidades do seu termo, se lhes deram da tribo de Efraim, porque lhes deram as cidades de refúgio, Siquém e os seus arrebaldes, as montanhas de Efraim, como também Gezé e os seus arrebaldes, e Joquemeão e os seus arrebaldes, e Bet-Horon e os seus arrebaldes, e Aijalon e os seus arrebaldes, e Gat-Rimon e seus arrebaldes, e da meia tribo de Manassés, Ané e os seus arrebaldes, e Bileão e os seus arrebaldes. Essas cidades tiveram os que ficaram da família dos filhos de Coate. Os filhos de Gerson da família da meia tribo de Manassés tiveram Agolã, em Bazã e os seus arrebaldes, e Astarote e os seus arrebaldes, e da tribo de Issacar, Quedes e os seus arrebaldes, e Daberate e os seus arrebaldes, e Ramote e os seus arrebaldes, e Anem e os seus arrebaldes, e da tribo de Azé, Masal e os seus arrebaldes, e Abidom e os seus arrebaldes, e Rucoque e os seus arrebaldes, e Reobe e os seus arrebaldes, e da tribo de Naphtali, Quedes em Galileia, e os seus arrebaldes, e Ramon e os seus arrebaldes, e Kiriataim e os seus arrebaldes. Os que ficaram dos filhos de Merari da tribo de Zebulon tiveram Rimono e os seus arrebaldes, e Tabor e os seus arrebaldes. E da além do Jordão, da banda de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Ruben, a Bezer no deserto e os seus arrebaldes, e a Jaz e os seus arrebaldes, e Quedemote e os seus arrebaldes, e Mifaate e os seus arrebaldes, e da tribo de Gate, Ramote, em Gileade e os seus arrebaldes, e Maanaim e os seus arrebaldes, e Resbom e os seus arrebaldes, e Jazé e os seus arrebaldes. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço da missionária Deus Irene Oliveira. Shalom Adonai.